O nosso último encontro foi muito massa. Eu gostei muito ali da entrega, do conteúdo, do que a gente trouxe de clareza. E a gente pôde falar um pouco ali sobre como mostrar para o paciente de uma forma totalmente atrativa, de uma forma totalmente que enchesse os olhos, que brilhasse os olhos do programa de acompanhamento, né? Não só como montar. Por quê? Hoje em dia muito está se falando em programa de acompanhamento e cada vez mais os médicos estão preocupados com isso daqui, né? Eles querem ganhar, querem não tem uma entrega assim 100% e acaba sendo um pouco falho nessa parte da entrega. Então, eu creio e eu vejo isso que os nossos clientes eles têm uma entrega diferenciada. De fato, a preocupação maior está no cliente, no paciente, só que talvez toda essa parte técnica ela não consiga ser transmitida para o paciente, essa parte mais atrativa, essa parte mais visual. E no último encontro a gente pôde trazer ali de uma forma mais clara como montar isso. Então, agora que a gente entendeu como montar, que as pessoas vão ser atraídas, como eu mostro nas redes sociais, como eu mostro dentro da minha consulta, eu preciso entender como montar um funil e que ele tenha uma captação, um funil de captação, né? Então, hoje a gente chega no último pilar porque o funil, de fato, ele é a última etapa para que o paciente ele sente na cadeira em frente à sua no consultório. Se você ainda não sabe exatamente o que é que significa, né, o funil dentro do seu consultório, dentro da sua clínica, dentro dos seus atendimentos, dentro do seu ecossistema, das suas vendas, do seu marketing, eu queria trazer aqui, talvez, uma provocação de que deveria, primeiro ponto, né? E o segundo ponto é que o funil é algo muito simples, é algo que você precisa aplicar. Por quê? Porque saber montar um funil é saber o caminho que o paciente ele vai passar até chegar no teu consultório. É um caminho que você constrói, como se fosse um Waze, você sabe exatamente em que etapa o teu paciente está do funil. Então, você sabe por onde ele vai chegar, como ele vai chegar, o que é que ele vai fazer, todo o processo que ele vai precisar seguir para chegar dentro do seu consultório, dentro da sua clínica. No marketing, né, isso é uma estratégia de vendas e que ela, de fato, ela vai representar a jornada do que a pessoa. Quando eu falar, assim, não sei se vocês estão familiarizados mais, né, convivendo assim com a gente, com o nosso time, o que é lead? Lead é quando o paciente ainda não fechou nada, né? Ele é um interessado, ele é um lead ali. Então, o funil é o caminho que ele vai percorrer para chegar até o caminho de compra. Qual seria o caminho de compra? Pode ser que se ele não era teu paciente, o caminho que ele vem da rede social até fechar uma consulta. Se ele já é teu paciente, o caminho que ele vem de uma consulta tem um programa de acompanhamento. Se ele já comprou o programa de acompanhamento, o caminho que ele vai fazer do programa de acompanhamento até a renovação. Então, tudo isso é um caminho e a gente chama de funil porque é o que? É um afunilamento. Para vocês poderem entender. A gente tem as redes sociais, nós temos os eventos presenciais, nós temos o consultório lucrativo e nós temos outros programas dentro do consultório lucrativo. Inclusive, no final ali da etapa do nosso funil, que é onde mais se estreita, é onde os nossos clientes eles têm a oportunidade de montar produtos digitais e nós sermos sócios nesses produtos. Então, se eu pudesse representar aqui um funil, seria mais ou menos assim, ó. Vou compartilhar aqui agora. Alguém aqui não sabe o que é funil assim, tipo zero, tem zero entendimento de como é que funciona o funil? Bruna, não, Luísa. Pode definir melhor. Às vezes a Oi? pessoa tem uma ideia que não sabe se é aquilo mesmo. Tá, deixa eu trazer aqui uma clareza para vocês.
Funil é literalmente isso aqui, ó. A gente tem o famoso topo de funil. O que é o topo de funil, tá? São os seguidores nas redes sociais, no perfil de vocês. Vamos lá, botar aqui, ó. Seguidores. São os seguidores. As pessoas que não conhecem vocês direito, que não têm tanto entendimento assim do que vocês fazem, como vocês fazem, talvez não sabem as dores que têm, mas sabem que precisam, né? Descobriram que precisa. Depois ela marca uma consulta. Então ela já vai ali para o meio do funil. Só que o nosso objetivo maior é qual? É o programa de acompanhamento. Então, o seguidor, ele vem direto do topo de funil, que é de onde ele não lhe conhece, para fechar um programa de acompanhamento, muito difícil. Por quê? Porque o nível de consciência dele é muito baixo. Ele não faz ideia de tudo que você pode transformar em solução na vida dele. Então ele começa sendo um seguidor. Aí ele quer qual é o primeiro passo que a gente tem? Cara, eu tô com um problema, eu preciso marcar uma consulta. Eu não preciso fechar esse programa que ela tá falando. Eu posso até querer esse protocolo. é, mas o primeiro passo para eu entender, para aumentar meu nível de consciência, é a consulta. Depois da consulta, aí vem o programa de acompanhamento. Qual é outro funil? Esse funil aqui pode ter várias etapas. Tipo, como eu falei para você, vamos lá. Qual é o topo de funil? É, seguidor. Mas pode ser também indicação. Pode ser também. Deixa eu ver aqui outro funil. Pode ser também. Podcast. Ah, não, tô falando. Topo de funil. Vou usar aqui o nosso funil. Qual é o meu maior objetivo? Qual é o objetivo maior que eu tenho aqui na nossa empresa? Aqui existe uma entrega que a gente está desenhando para o ano de 2026, que é o quê? Pegar os nossos clientes que têm disponibilidade, tempo e interesse e trazer para eles infoprodutos, mentoria, consultoria, enfim, e vender isso com digital. E aqui a gente construir com ele isso e ser sócio. Pronto. Então, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu anuncio na minha rede social? A nova era da medicina. Por quê? Se eu vou falar para o médico que a gente vai construir algo com ele e a gente vai ser sócio e não sei o quê, no Instagram, no Reels, vai ficar muito superficial. Ele não vai fazer ideia do que eu estou falando. Vai ficar, enfim, vai chegar um sócio, vamos dizer assim, super desqualificado. Então, eu preciso jogar ele para a primeira camada, que é a nova era. Lá, ele vai entender, eu sei o que é posicionamento, eu sei o que eu preciso fazer, eu consigo entender que o time não vai fazer tudo por mim, que eu tenho a minha responsabilidade, eu entendo que agora está na carreira, que eu preciso estar aparecendo e tal, tal, estou quebrando meus paradigmas. Daqui, eu descobri que tem um consultório lucrativo. No consultório lucrativo, agora eu estou tendo mais resultado e tal, beleza. Eu estou precisando de outras coisas. Então, Léo, eu estou precisando, sei lá, de rede social. Estou precisando agora de ferramentas, inclusive, né, depois do VTO, que eu mandei mensagem para tu. Ferramentas, beleza. E a gente consegue indicar aqui para eles e ele compra produtos também, beleza. Só que qual é o objetivo disso tudo? Que ele chega aqui no fundo do funil. Que ele chega com nível de consciência, com resultado, queira ter liberdade e queira ir para o digital, porque agora ele entendeu que, beleza, eu estou ganhando mais, que era o meu desejo, só que eu não estou tendo mais liberdade. Então, para eu ter mais liberdade, eu preciso multiplicar minhas horas. Atendendo, eu não multiplico minha hora, eu deixo minha hora mais cara.
Agora talvez faça sentido eu ir para o digital e ter minha mentoria, ter meus eventos e fazer essa mesma esteira. De vocês é o quê? É eu vendo um protocolo, sei lá, é, o cara vem como seguidor, a mesma coisa, tá? Indicação, enfim. E o nosso objetivo final, sei lá, a gente tem um acompanhamento de um ano, traz o caso de Louise, tem um ano de acompanhamento. Um ano. Cara, para esse cara, se eu for falar para ele na rede social, ele só é meu seguidor, vou falar que ele vai vir de cá para cá, ele não vem. O nível de consciência é muito baixo para ele ver valor. Se eu falo para ele que ele vai fazer um protocolo da NAI que custa X mil reais, ele não vem também. Porque ele vai dizer assim, rapaz, eu acho que não é o momento, estou em dúvida, será que eu vou, será que eu não vou? Eu preciso criar um nível de consciência. Como é que a gente pode fazer isso? Tem vários produtos que a gente pode trabalhar aqui. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Vamos lá. O cara, vamos supor que o paciente ele cede, né? E aí você vai criar para ele um e-book. Como emagrecer rápido. Um exemplo. Aqui ele vai entender que ele não vai emagrecer rápido. Ele vai entender que ele vai emagrecer, mas ele precisa, sei lá, de um acompanhamento. Ele precisa fazer exames, por exemplo, que não é tão simples como ele pensou. Precisa de exames. Para fazer os exames, ele precisa ir na consulta. É que ele vem para consulta. Na consulta, ele vai precisar fazer exames. Precisa fazer mais o que, Nai? Dá aí um exemplo. Exames. Aí você vai prescrever medicamento, né? Exames, avaliação física também a gente olha, que tem muita gente que acha que é X peso que precisa, mas às vezes é mais, às vezes é menos, né? Certo. Avaliação Aí, física, beleza. exame. É. Pronto, cara, eu vou precisar disso daqui. Eita, eu descobri que tem uma comunidade. Ou, se for online, se vocês conseguirem criar algo online, a comunidade dela pode vir para cá, no lugar da consulta. Tem isso daí também. Até para Hum. pacientes que não são da cidade. Então, eles participam da comunidade online, tem ali algum tipo de resultado e tem um nível de consciência que ele vai, em algum momento, ele vai chegar aqui. Léo, para que todo esse trabalho? Se eu não faço isso, eu já tenho resultado. Por quê? Aqui, vamos dizer que o caminho é esse, né? É, o caminho é não paciente, paciente, protocolo. Beleza. Só que aqui, tua consulta é, sei lá, 500, 600. E aqui é de 2 a 15 mil. Por quê? Porque o nível de consciência dessa pessoa assim é muito baixo. É baixíssimo. Vou dar exemplo para vocês. O CL, quando a gente vendia ele através somente de conteúdos na rede social, o meu primeiro contrato foi com a Amanda. A Amanda, ela me pagou em 6 meses, 9 mil. Hoje, nós fazemos um filtro. Nós temos o evento, que aumenta bastante o nível de consciência. Nós temos as mentorias, que às vezes vem pessoas. E nós temos um planejamento de carreira, que a gente vende quando a pessoa não vai para o evento. Ele vê o que é que a gente pode fazer por ele. Com isso daqui, eu precisava fazer? Não. Mas o que foi que eu, sem fazer isso que foi que eu comentei, eu vim de 18 para, sei lá,
para 19. Fazendo isso daqui, a gente tá com um contrato de 48. 48. Então, isso daqui agrega valor, aumenta o nível de consciência da pessoa, melhora, ele prepara ela para a compra. Então, a partir do momento que você tem produtos digitais, sei lá, um e-book com 5 a 10 vídeos explicativos, tipo aulas, vocês vão conseguir vender a R$ 50, R$ 100. O paciente já, tipo assim, caramba, se ele ia pagar de R$ 400 a R$ 700 em uma consulta e ele já deu R$ 100, ele paga muito mais. E foi um produto digital, um produto distante da realidade. Se eu tenho uma comunidade online, que lá, sei lá, vou dar um exemplo, que a gente desenhou, a comunidade para mulheres com endometriose. E mulheres com endometriose geralmente precisa operar. É uma comunidade que a gente criou com o cliente de 90 dias, onde ela vai tratar ali a parte de exercício, de corpo, alma e espírito. Enfim, ele traz a metodologia, tem conteúdo sobre finanças, tem conteúdo que ajuda a mulher e, de fato, ajuda muito a mulher e a assinatura dela. Parece que foi um ano, deixa eu ver aqui, um ano, foi 200 mês. Dá 2.400. 2.400. Quanto é que ele cobrava na consulta? 600. Quanto é que dá margem para cobrar? 1.200. Léo, mas aí se o caso era operado endometriose, como é que ele ganhava? Depois que a mulher melhorava, vinha para a parte de hormonais. Aí aqui é. Porque aumentou o nível de consciência. Tinha pessoas que vinha da consulta diretamente para cá, tinha. Fechava, fechava, mas era a mesma coisa de quem não fechava? Não. Se assustava, assustava, pô. Só que, a partir do momento que a gente aumenta muito a energia e estrutura muito bem o funil, a gente sabe o nível de consciência daquela pessoa, nós conseguimos, inclusive, negociar com o lead. E eu estou trazendo aqui um funil que é de seguidor, porque a gente olha mais para o Instagram. Mas, poxa, eu já estruturei muito bem. Eu sei que o cara, quando me seguir, assim que me seguir, ele vai começar a receber patrocinado meu, vendendo o meu infoproduto. Depois, lá no meu infoproduto, eu criei um conteúdo e aumentei algum nível de consciência dele, porque a todo momento eu falava de coisas que ele vai precisar somente vindo para minha consulta. Na minha consulta, eu sei que eu vou passar para ele um protocolo que é de tantos mil a tantos mil. Então, eu sei exatamente qual é o nível de consciência daquela pessoa para ele pagar para mim. Se ele vem por indicação, marca consulta, talvez o melhor caminho não seja ofertar ali o meu protocolo mais caro. Ou se eu ofertar, tem uma grande chance dele não converter. Agora, como é que a gente vai fazer? Nós temos vários tipos de produtos, de funis, e eu queria que vocês anotassem cada tipo de funil desse. Por quê? Os conteúdos do Instagram é um funil, esses produtos de e-book, de isca, são outros funis, YouTube também é outro funil. Por quê? Cara, eu não uso o YouTube. Tudo bem, não tem problema, certo? Mas começa a olhar para utilizar. Por quê? Lá no YouTube, vamos supor que você cria um conteúdo lá pro YouTube que é tipo assim, a galera tem muita dúvida, né? Você pode até pesquisar na sua área. Conteúdos e ver o que tem mais visualização. Aí você vai e cria um vídeo nesse tema. Esse tema chegou ali aos seus vários mil visualizações. Na descrição você avisa no vídeo que vai deixar um link do seu infoproduto. Automaticamente as pessoas começam a comprar o seu infoproduto sem nem saber qual é o seu Instagram. Aquilo dali viralizar, você fizer um funil para vender seu infoproduto lá, você estoura.
Léo, eu não faço ideia de como fazer isso, não tem problema, pessoal. Aqui é para a gente trazer clareza, para que vocês despertem e juntos a gente possa desenhar isso. Como é que seria esse ponto? O grande problema que nós temos hoje é que o nosso cliente ele entenda o que ele pode fazer e que ele coloque energia para aquilo, porque se a gente for olhar, já gastamos energia dentro do consultório, né? Dentro do que a gente faz fisicamente. Para fazer algo no futuro, gastar muita energia e a gente vai deixando para depois. Mas isso é uma oportunidade maravilhosa. Por quê? No dia ali, se aquele conteúdo ali do YouTube viralizar, vocês fazem uma grana absurda, mas, tipo assim, absurda mesmo. Vocês começam a vender sem precisar botar tráfego pago, sem precisar colocar a hora. Vai ser no primeiro vídeo? Talvez não, talvez sim. É de fato uma mega cena. Eu até estava falando para uma cliente esses dias, né? Que, tipo, eu agora não vou lembrar exatamente qual foi a cliente em específico para trazer como exemplo do produto que ela poderia fazer no infoproduto, mas que no YouTube dava muito bons conteúdos dela. Outro funil é indicação. Cara, tem um funil maravilhoso de indicação. Por quê? Eu criei o seguinte: o meu paciente, ele vem para mim, funil de indicação. Qual é o funil de indicação? Consulta. Na consulta, o meu pós é maravilhoso. Atenção, encantamento. Mento. Aqui eu vou colocar no meu CRM ou no prontuário que daqui a 3 meses a gente vai pedir uma indicação a esse paciente. Por quê? Aqui é onde ele tem mais resultado, ele está encantado. Então ele não só vai indicar, ele vai falar, as pessoas vão ver. Caramba, quem era você e como é que você tá hoje? Rapaz, você não tá mais mesmo com aquele problema. Olha, fale com ela, a minha doutora vai falar que você ela é maravilhosa, olha como eu tava, como eu tô, eu me sinto outra pessoa. Então, vamos supor que sejam 3 meses. Pode ser com uma semana, pode ser no mesmo dia. Enfim, não tem problema, mas que vocês tenham esse funil de veio um paciente, ele vai entrar no meu funil de indicação, porque esse paciente vai me gerar outros pacientes. Com isso daqui, agora que ele indicou, eu sei que ele me indicando, o paciente ganha algo e a indicação também. Daqui eu já converto muito fácil, programa de acompanhamento, protocolo, o que seja, e com 3 meses ele volta para cá e vira um funil infinito. Então o funil ele se torna assim, ó. E isso a gente vai conseguir implementar esses funis, topo de funil, enfim, independente de qual seja, a gente consegue implementar seguindo 3 passos que eu queria trazer para vocês para trazer mais clareza. Agora, sobre essa questão que eu estava falando aqui do YouTube, deixa eu ver se eu risquei aqui nele, no YouTube. Não risquei não. O YouTube ele se chama canal de aquisição, que é canal de aquisição é tipo, não conheço. Insta, TikTok. Esses canais aqui
Eu vou grifar em vermelho. Os que não fazem sentido se vocês não pretenderem criar produtos digitais, tá? Eventos próprios, parceiros, YouTube. Aí aqui pode ser também, tipo assim, Léo, o meu paciente, ele não tem como ele comprar um infoproduto porque ele vai gerar transformação nele. Tudo certo, pode ser para outros médicos, não tem problema. Pensem em produtos digitais, seja para outros profissionais ou para você mesmo. Então pode ser para paciente ou para médicos. Não tem bronca nenhuma. E 6, podcast. Ó, aqui não faz sentido, aqui não faz sentido, aqui não faz sentido se não pensar em fazer um produto. Agora, esses daqui eu faria. Isso daqui, como é que tem resultado? Pensando o caminho. Se eu pensar o caminho que essa pessoa vai seguir estando nos eventos, já era. Estava falando com a Luísa, ela acabou de saindo. Ela fez um evento esse final de semana que era de uma parceira. Falei, ó, como é que você vai fazer? Qual é o produto que a gente quer vender lá? Plano de parto. Beleza. Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Você vai fazer o seguinte, você vai trazer uma clareza para a mãe do que vai acontecer no momento do parto. Você vai narrar tudo que ela vai viver, só que tem um detalhe. Nessa narração, você está presente. Você precisa estar ali dentro do conteúdo. Por quê? Quando a mãe imaginar todo aquele momento, ela não vai conseguir imaginar sem você estar nesse processo. Então, ela já vai lhe comprar antes de você terminar o conteúdo. E aí também tem outro ponto, para não ser indelicado de pedir o contato das pessoas que estão lá, o que você faz? Leva um presente muito significativo e fala que vai ter um sorteio. Para dar o sorteio, a pessoa precisa só preencher o nome e o número. Coloca no saquinho, você vai tirar um nome pronto. Você deu um presente, mas na verdade você pegou um leads. Porque na semana seguinte, dias seguintes do evento, a tua atendente vai estar entrando em contato, falando que a pessoa participou e que ela ganhou um voucher ali para estar participando de alguma coisa contigo. Então já consegue converter também essa pessoa e pega os contatos de todo mundo que estava ali, sem ser indelicado. Então, eventos parceiros é uma forma maravilhosa da gente conseguir também captar pacientes para dentro do consultório. Vocês precisam desenhar esse funil. Cara, todas as vezes que eu for fazer um evento para parceiros, eu vou fazer isso. Todas as vezes que eu for fazer o meu evento, vai ser assim. É intencionalidade. A gente não consegue não ser intencional. Todas as vezes que a gente tiver a oportunidade e não for intencional, essa oportunidade ela vai simplesmente passar direto em nossa porta. Quais são as três fases, as três etapas que você vai precisar cumprir independente do funil, né? Geração de demanda. Então, esses canais de aquisição, ele funciona como geração de demanda. E um ótimo meio é fazer tráfego pago, por isso que, independente de quem era cliente, de quem era cliente antigo no outro formato, para quem é cliente atualmente, a gente coloca tráfego pago. Porque a gente está comprando pessoas qualificadas. Nós precisamos de bons conteúdos nesses canais, mas sem tráfego pago não é possível achar pessoas qualificadas para isso. Por quê? A gente fica contando com a sorte, né? Porque o algoritmo ele entrega aquele conteúdo. A segunda coisa que é preciso fazer para esse funil funcionar são processos de otimizações. Aqui quase todo mundo fala, inclusive eu. Por quê? Porque demanda uma energia muito grande, mas ela é totalmente necessária. A ferramenta de CRM, que a gente inclusive tem essas assinaturas, ela é perfeita para isso. Por quê? Porque essa ferramenta ela é poderosa para aproveitar exatamente todas as oportunidades geradas por todos os funis. O CRM ela serve para a gente guardar em nossa base de dados todas as pessoas que se interessaram por nós, que marcaram e que foram ou não foram atendidas dentro do consultório. Vou dar um exemplo para vocês. Teve uma médica que ela entrou em contato com a gente há muito tempo atrás. E agora, nesse último evento do ano, a gente decidiu fazer uma limpa em todo mundo que entrou em contato e estava lá no CRM. Cara, quando eu mandei mensagem para ela,
A mensagem foi exatamente essa. Léo, parece que foi Deus que fez você mandar essa mensagem. Fazia 2 dias que eu estava procurando aqui o teu número no WhatsApp, botei posições, botei Léo, botei o nome que eu lembrava e não achei. Então, tipo assim, se eu não tivesse entrado em contato com ela, ela não teria falado, porque ela não tinha achado meu contato. Não sei se ela mudou de número, de celular, enfim. Mas nós precisamos ter os dados de todo mundo, porque se a pessoa entrou em contato em algum momento, ela tem interesse. Ela não teve o impulso de fechar, ela não teve ali o fator decisivo. Mas a gente precisa guardar essas informações, porque em algum momento, em alguma sazonalidade, a gente vai precisar. Seja, sei lá, de Black Friday, de verão, de inverno, de Dia das Mães, Dia dos Pais, a gente precisa ter essas informações. É uma base poderosa. E tudo isso a gente consegue guardar no CRM. Por exemplo, quando eu falo assim, lá no CRM, eu montei um funil de. Cadê? Esse funil aqui tá uma bagaceira, né? Misericórdia, pra entender. Eu montei esse funil aqui. Esse daqui. Então, lá no meu CRM, eu vou sinalizar se ela é seguidora, se ela comprou um e-book, se ela está na comunidade, se ela fez uma consulta ou se ela fez um protocolo. Ou então, inclusive, se ela recebeu uma proposta e não fechou. Porque quando eu sei que naquela sazonalidade o movimento é um pouco mais baixo, eu entro em contato, a minha atendente entra em contato e fala: Ó, fulana, eu lembro que algum tempo atrás você tinha entrado em contato para fechar o protocolo, mas acabou não fechando por conta da condição da negociação, né? A gente está aqui com uma oferta, está aqui com algo do tipo que eu acredito que faça muito sentido para você. Vamos agendar uma consulta. Então, aquilo dali é numa dessa que a gente fala com 10 e duas fecham. Um protocolo, sei lá, de 5 mil, 6 mil reais já é 10, 12 mil que a gente não estava contando. Porque a gente fica tentando captar sempre novas pessoas, gastando dinheiro em tráfego pago, produzindo conteúdo, e na verdade aquelas pessoas estão ali e já tiveram interesse em algum momento por nós. A gente já pagou por ela. Léo, como assim a gente já pagou por ela? Eu paguei o tráfego pago, eu paguei minha equipe de marketing, eu paguei o meu tempo que eu estava produzindo conteúdo, então eu já paguei por aquela pessoa que chegou. Eu só não posso perder ela nunca da minha base. E a última coisa é treinamento comercial, que é para o seu atendimento, né? Seja você, a sua atendente, é, seja uma vendedora, que é o que eu mais indico, de ter ali alguém focado 100% em vendas, porque o que acontece muito é que a pessoa que está atendendo no WhatsApp para vender, ela está atendendo no pós-consulta, ela está servindo café, ela está mil e uma coisas. E a gente sabe que hoje em dia o mercado está cada vez mais competitivo e as pessoas tomam uma decisão rápida. Então, nem todo mundo vai esperar dar tempo ali, o tempo da atendente estar fazendo outras coisas. Então, eu indico que tenha uma vendedora para isso. Mas independente disso, precisa ter, primeiro, treinamento e processos. Se não tiver treinamento e processos, dificilmente tudo isso vai funcionar. Por isso que eu falei que é onde a gente gasta mais energia, porque a gente precisa estar ali no pé. Se a gente, que é no nosso negócio, falha em cumprir, imagina quem está ali como colaborador, né? Quem não está, quem não tá com o dele na reta, vamos dizer assim. Então, a gente precisa estar medindo sempre tanto o treinamento quanto as rotinas e processos, tá? Antes de finalizar, eu queria pedir para que vocês enxergassem além da responsabilidade do outro, além da responsabilidade da secretária. Tipo, ah, não, isso aqui é da minha secretária. Porque o que é que eu queria convidar, antes de a gente finalizar, que vocês enxergassem a sua autorresponsabilidade. A maior responsabilidade no negócio de vocês é a própria. Porque se você seguir essa autorresponsabilidade e o seu negócio der certo, der muito certo, a maior recompensa vem para você. Então, nenhuma técnica dessa, nenhum conteúdo desse, nada mágico vai fazer com que venha esse resultado se a gente não aplicar, se a gente não entender, se a gente não conferir, se a gente, enfim, se a gente não tomar o governo do nosso negócio, da nossa carreira, enfim. Eu creio que aquela frase que é o predicado, né, que é o olho do dono que engorda o gado, é a mais certa e que a gente precisa. É onde nós gastamos mais energia, talvez para quem não tem essa facilidade. Mas evite também, porque é onde a gente gasta mais energia, o nosso cérebro ele tende a nos afastar daquilo, mas é onde tem o nosso maior foco de resultado. Fechou?